Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e dentro do tema geral de escatologia nós estamos falando um pouquinho a respeito desse tema a cada vídeo, então temos trazido uma compreensão, tentando trazer uma compreensão mais holística, mais completa sobre escatologia. Então, se você precisar de algum auxílio, assista aos vídeos anteriores que eles te darão um panorama sobre o que nós vamos tratar hoje, que é a aliança abraâmica. Então, nós temos tratado escatologia dessa forma. Entender o fim precisa ser necessário que nós vejamos o todo desde o começo. E nós falamos na semana passada da aliança que Deus fez com Noé, e a próxima aliança registrada na Escritura é a aliança de Abraão. E então é importante nós entendermos o desenvolvimento histórico e essas interações históricas que Deus faz e como elas foram registradas, para que nós então tenhamos ali a completa noção de como ele vai trazer o fim de todas as coisas, tá? Então veja, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, você vai perceber que Gênesis 12 é o primeiro registro sobre Abraão, esse personagem tão importante da história, tanto da história para os judeus quanto da história para nós que somos gentios, nós vamos ver isso, ali na frente. E então é importante que você entenda o registro sobre Abraão dentro dessa perspectiva do livro do Gênesis, de que o Senhor Deus está dando continuidade à promessa de Gênesis 3,15, que era a promessa de trazer um descendente que esmagaria na cabeça da serpente. Como nós mencionamos, essa promessa vai ser como se fosse um fio que vai conduzir toda a história da revelação do Antigo Testamento, culminando no Novo Testamento, que nós damos o aspecto, então, do exemplo de queda, da criação, queda, redenção e consumação. Então, dentro dessa estrutura, após a queda, houve a promessa do descendente, e até que haja a redenção, essa promessa sempre vem sendo confirmada e expandida. O relato de Abraão, ele está dentro de um contexto que acabou de falar da geração sobre Babel. Então, é importante algumas marcações no texto, você perceber que em Babel, os homens queriam fazer grande o seu próprio nome. E agora, Deus chama Abrão para fazer o nome dele grande. Então aqui já tem tanta lição legal de a gente aprender, mas eu quero me esforçar para enxergar junto com vocês que as promessas feitas a Abraão, elas são todas pactuais, tá? E por serem promessas pactuais, elas estão dentro da estrutura do pacto feito com Noé, dentro da estrutura do pacto feito com Adão e dentro da estrutura do pacto que será feito com Moisés e que será feito com Davi e que é, de alguma forma, cumprido em Cristo Jesus, tá? Então eu quero dar essa noção. Lá em Gênesis capítulo 12 tem o registro, então, de Deus chamando Abrão e dizendo a Abrão o que ele queria que Abrão fizesse. Você conhece muito bem a história. E aí, então, a história vai se desenrolando até que em Gênesis 15, abra agora sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15, você perceba que o Senhor Deus vai dar um sinal para Abrão que tudo aquilo que ele está prometendo será cumprido. E é importante nós analisarmos esse sinal pactual, vamos dizer assim, é importante nós analisarmos a aliança como é feita para que a gente possa perceber a essência de uma aliança na Escritura. Então, lá em Gênesis capítulo 15, Deus promete um filho para Abrão, Fala que o Damasceno Eliezer, não será o herdeiro de Abrão. Então a gente já está percebendo que essa promessa, eu mencionei na semana passada, que o pacto sempre inclui os filhos, ele nunca é um pacto que é feito só com a pessoa, é um pacto que estende por gerações, e isso tem a ver com as gerações que nascem daquela pessoa, mas tem a ver também com a ideia
da descendência da semente, descendência do descendente que virá, tá? Então tá tudo muito atrelado. E em Gênesis 15 nós temos aquele relato tão importante no Novo Testamento, lá do versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o fato de que esse versículo é muito usado no Novo Testamento para falar a respeito da justificação pela fé, já nos dá um direcionamento que fé é essencial ao pacto. Diferentemente do que outras pessoas podem imaginar, fé é essencial dentro do pacto. E mais do que isso ainda, Deus vai mostrar para Abraão quem precisa sofrer as sanções do pacto para que ele alcance as promessas. E é essa a ideia geral de pacto na palavra de Deus, né? Então, no versículo 7 ele diz: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Olha que relato fantástico nós temos aqui que não pode jamais passar desapercebido aos nossos olhos. Deus entra em pacto ou em aliança com Abrão e ele entra para validar uma promessa que ele havia feito. Ele entra para demonstrar que a promessa será cumprida. E como a gente tem certeza, ou Abrão teria certeza que essa promessa seria cumprida? Era só porque o Senhor Deus estava dizendo? Não. Era porque ele estava dizendo e provando que seria. Qual era a prova que Deus dava a Abraão que ele seria abençoado dessa forma? Ele entra em aliança e dentro dessa aliança aqui é um meio pelo qual, naquela época, vassalos e suzeranos, ou essa relação entre homens de poder e homens que se sujeitam a outros homens existente naquela região, naquela época, era feito através de um ritual em que eles partiam ao meio os animais e derramavam o sangue desses animais para, de alguma forma, demonstrar que aquela pessoa que quebrasse a promessa pagaria o preço igual aqueles animais estavam ali mortos e um de frente para o outro, cada metade. Quem passa no meio, ele assume a responsabilidade de pagar o preço se o pacto não der certo. É claro que na estrutura pactual desses vassalos e suzeranos daquela época, os 2 reis, os 2 valentes, os 2 homens que representavam uma nação, uma tribo, eram eles que passavam pelo meio dizendo, seja feito comigo se eu quebrar essa aliança que estou fazendo contigo. Mas aqui nós temos uma questão excelente assim de ser analisada. É Deus sozinho que passa pelas metades. Deus sozinho que passa enquanto Abrão descansa. Percebe só então, meus irmãos, que
o Abraão que creu é agora demonstrado de forma bem clara, vívida e em uma imagem que ele descansou na promessa que Deus fez. E como Deus prova isso? É Deus que passa pela metade, dizendo que se aquela promessa ou aquele pacto for descumprido, é Ele que paga o preço. Essa é uma estrutura pactual bíblica, vamos dizer assim. A estrutura pactual que nós denominamos pacto da graça. O pacto da graça diz respeito a esse pacto que Deus faz com o seu povo e quem assume todas as determinações do pacto é o próprio Deus. É Ele que diz que vai sofrer as sanções caso haja quebramento do pacto. E o pacto foi quebrado. E nós percebemos isso no registro bíblico de forma inequívoca, de forma clara. Ninguém conseguiu cumprir perfeitamente o pacto estabelecido com Deus. Nós veremos ali na frente que o povo de Israel também não cumpre o pacto. Talvez seja a imagem mais vívida de alguém que descumpre, né, o pacto. Mas para nós que estamos aqui em Abraão ainda, é importante que você entenda que já há escatologia muito presente aqui na vida de Abraão. Como nós vimos que havia na vida de Noé. Aqui a escatologia muito presente primeiro se concretizaria através da promessa de um filho, de um descendente. E nós sabemos que Abraão teve um filho. Deus cumpre essa promessa. E Deus diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão, ou da semente de Abraão, da descendência de Abraão. De maneira que, quando eu e você, então, olhamos para as promessas abraâmicas, nós podemos nos incluir nelas. É assim que o Novo Testamento vai entender a ideia de nós sermos chamados filhos de Abraão, ou termos a mesma fé de Abraão. A ideia é que o pacto que Deus fez com Abraão, que é um pacto da graça, ele é desenvolvido historicamente para que em Cristo ele seja cumprido. É interessante você entender, então, que essa promessa feita a Abraão é uma promessa que nos atinge. Porque foi prometido a Abraão que nos atingiria. Foi prometido no capítulo 12 que todas as famílias da terra seriam abençoadas através desse pacto. O que Deus vem fazendo durante toda a história de Israel é mostrar que, pela fé, nós temos acesso a essas grandes promessas e que essa descendência, ela é essencialmente espiritual. Não é uma descendência que o judeu interpretava ser uma descendência física de Abraão. Havia também aspectos de descendência física? É óbvio que havia, porque Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, todos eles eram parentes, todos eles eram filhos, então havia um aspecto de descendência física. Havia um aspecto de você olhar para as tribos de Israel e enxergar os seus irmãos naquela tribo. Entre aspas, era todo mundo primo, era todo mundo parente, vamos dizer assim. Havia esse aspecto, mas o Novo Testamento e já no Antigo nós temos registro de que são filhos de Abraão, aqueles que o são pela fé, porque Abraão creu. E ele descansou na promessa de que Deus cumpriria o que estava prometendo. Deus cumpriria tudo aquilo que ele estava falando, e ele descansou que isso aconteceria. Assim como hoje nós também descansamos nas promessas que Deus faz. E descansamos pela fé. Porque quem diz que vai fazer é Ele. E nós humildemente reconhecemos que foi Ele que passou pelas metades, ou seja, foi Ele que tomou sobre si uma culpa que não era dele, que era nossa. Porque fomos nós que quebramos o pacto. Mas que agora, pela fé, nesse descendente, ou nesse Deus que vai enviar o descendente, pela fé, eu posso entender que é Deus que cumpre todas essas coisas para que eu descanse nas suas promessas. Então aqui, meus irmãos, no pacto abraâmico, nós já vemos
N aspectos que serão desenvolvidos durante todo o Antigo Testamento e que, de alguma forma, como eu tenho enfatizado, se cumprem já no aspecto de redenção, se cumprem já aqui em Cristo Jesus. Então, quando Deus faz promessas a Abraão, ele faz promessas de uma descendência, ele faz promessas de uma terra, ele faz promessas referentes a uma numerosa nação que Abraão propriamente não vê. Abraão não vê a promessa cumprida literalmente na frente dele. Porque, como nós estamos tentando mostrar, irmãos, as promessas de Deus têm todos esses aspectos escatológicos e de cumprimentos parciais. Esses cumprimentos históricos parciais são importantes para nós entendermos a escatologia, como eu estou dizendo, assim, para enxergar do aspecto da redenção até a consumação. E essas medidas hermenêuticas de interpretação bíblica, elas são necessárias para que eu e você não sejamos enganados, para que eu e você não tenhamos falsas esperanças, ou, como eu mencionei lá no primeiro vídeo, para que nós façamos especulações que a Escritura nunca trouxe, muito pelo contrário, ela revelou, cumpriu-se o que a palavra que Deus disse, cumpriu-se a sua promessa, mas ela apontava para uma outra realidade futura, maior, cabal, entende? Então, as promessas feitas a Abraão aqui são promessas de grande consolo para todos os crentes. São promessas de grande aplicação para toda a vida da igreja. Isso vai ficar mais claro à medida em que nós vamos desenvolvendo o tema, mas eu quero que você perceba que a promessa que Deus faz a Abraão de trazer uma numerosa descendência já é, de alguma forma, cumprida ali mesmo, um pouco depois de Abraão, com a descendência que ele tem nos homens e mulheres lá em Israel. Então, essa descendência já é vista, por exemplo, abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Veja o versículo 43 e depois o 45. Olha só o que vai dizer o 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha só, a gente está em Josué. Perceba ali que Deus promete lá em Abrão, Gênesis 15, que eles seriam cativos durante 400 anos. Ele promete o êxodo. Ele promete, então, na estrutura do êxodo, trazer o povo de volta. E quando ele promete, ele cumpre. Nossa, pastor, mas está 500 anos depois. Verdade, está 500 anos depois. Mas ele cumpre. Ele prometeu e ele cumpre. São esses aspectos escatológicos, mas pelo fato de ele cumprir aqui a sua promessa, essa promessa cessou, ela acabou. Olha, acabou essa promessa, a gente pode ter certeza, Deus cumpriu aquela promessa feita a Abrão da descendência, então é isso aqui mesmo. E aí agora eu olho para tudo isso como um passado, uma história que foi contada e a gente tira lições disso, mas não tem nada a ver com a gente. Não, muito pelo contrário. Principalmente a promessa de uma terra, de um lugar para habitação. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 11 que Abraão não recebeu essa promessa cabalmente. Vá para Hebreus capítulo 11 e perceba isso. Veja só como ele fala que essas promessas essencialmente seriam cumpridas no decorrer dos anos e que aquelas pessoas que receberam a promessa provavelmente morreriam sem vê-la. Então, lá em Hebreus 11, ele começa no 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele confiava que Deus lhe daria uma cidade. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, veja como o próprio autor do Novo Testamento reconhece que essas promessas que foram feitas foram cumpridas ali para aquelas pessoas ou, de alguma maneira, próximo a elas, cronologicamente falando. Mas ele também registra que essas promessas, elas todas tinham um aspecto escatológico. 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha só como essa promessa feita a Abraão da terra é uma promessa que já se cumpre em Israel, ali em Josué, mas é uma promessa que nos leva a olhar para o futuro. Nos leva a olhar para uma cidade celestial que Deus está preparando. Hebreus capítulo 4 vai falar explicitamente sobre isso. Então, se você está em Hebreus 11, vá para Hebreus capítulo 4. Você vai perceber que o autor aos Hebreus vai dizer que aqueles homens e mulheres precisavam ter entrado no descanso. E qual era o descanso? Confiar na promessa que Deus fez. Mas eles não entraram num descanso perfeito ou superior. Que coisa, né? Então, eu vou ler o capítulo 4 aqui, pelo menos boa parte dele, para que você possa compreender essa estrutura escatológica das promessas que Deus faz, principalmente a Abraão, nesse momento. Ele vai falar assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele já está dizendo que o evangelho foi anunciado àquelas pessoas. O evangelho foi anunciado a Abraão. Essa é a linguagem paulina. Então, evangelho não é coisa só de Novo Testamento. Evangelho é promessa de salvação, de redenção, que Deus faz desde Gênesis 3,15, tá? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha como ele apresenta esse aspecto de que hoje, pela fé, nós cremos nas promessas que Deus fez e que já participamos de um descanso. Ainda não daquele futuro pleno,
cabal, final. Lembre-se que eu mencionei do já e do ainda não, os aspectos de redenção que nós já temos, mas que ainda não foram concretizados, porque na consumação é que eles perfeitamente estarão conosco, e que nossa visão escatológica precisa estar equalizada, tem que estar de acordo com isso. Olhando para a redenção, nós observarmos o que Deus promete para a consumação. Uma dessas grandes promessas, ela vem desde Abraão, que é o fato que Deus nos prometeu uma cidade. Deus nos prometeu um lugar perfeito para a habitação. Que nós não seremos mais estrangeiros e peregrinos. Que onde nós estivermos será o nosso lugar eternamente. É isso que Deus prometeu. E que, quando nós olhamos para as promessas do Novo Testamento, cumpridas na redenção, nós percebemos que essa promessa abrâmica, ela agora em Cristo é expandida, concretizada e expandida. Por quê? Porque todas as famílias da terra são abençoadas pela semente de Abraão. Jesus. Jesus é o descendente, a semente de Abraão. Por isso que os evangelhos, principalmente os sinóticos, vão trazer a descendência de Jesus Cristo. Ele é o descendente. É o primeiro aspecto dos evangelhos. É claro, porque Deus está fazendo o Antigo Testamento ser cumprido para que o descendente possa vir. Então, os autores do Novo Testamento com certeza compreenderam isso de forma plena e tentaram demonstrar: este é o descendente. E no descendente, a promessa é expandida para todas as nações, todas as famílias da terra. Então, eu quero que você entenda que essa promessa de bênção e redenção, ela alcança indiscriminadamente a todas as famílias da terra, todas as nações da terra, todos os povos da terra. Por isso, então, que nós pregamos o Evangelho sempre com a expectativa de que Deus possa incluir no seu povo aqueles que ainda estão longe dele, mas pessoas de toda língua, tribo, povo, nação, de todos os lugares. Por isso que a igreja proclama a palavra, para que pessoas possam vir e terem a mesma atitude que a igreja tem, que é a missão principal da igreja, não é evangelização. A missão principal da igreja é a adoração. É adorar. Deus chama um povo para que o adore em espírito e em verdade, para que o adore e o reconheça desde o Antigo Testamento. Ele tem feito isso. Tem chamado pessoas para adorá-lo e reconhecer quem ele é. E essa é a maior missão da igreja. Derivada dessa é a evangelização. É o fato de que esse Deus precisa ser conhecido das pessoas através da pregação do Evangelho. Porque é Deus mesmo que vai trazê-las. É Ele mesmo que vai incluí-las cronologicamente no pacto, embora eternamente elas já estejam no livro da vida. Ele vai ali, cronologicamente, incluí-las pela ação do Espírito Santo no pacto da graça, para que elas agora possam adorá-lo, para que elas agora possam reverenciá-lo, para que elas também experimentem o poder de Deus através da sua palavra e do seu Espírito, para confiarem que um dia todos nós estaremos juntos. Essa reunião do povo de Deus de forma perfeita, num lugar perfeito, é promessa que se cumprirá na consumação, mas que já foi feita após a queda. Tenha essa estrutura em sua mente. Nós vamos desenvolver ainda alguns aspectos do pacto abraâmico, tá? Hoje eu quis enfatizar esses, mas são muitos para que num vídeo de 30 minutos a gente consiga trazê-los todos. Então, eu quis trazer esses aspectos hoje, para que você entenda que, novamente eu vou dizer, irmãos, escatologia não é só falar sobre o fim, não é só falar sobre o que está acontecendo lá fora agora. Escatologia, você precisa entender a história desde o começo, a revelação desde o começo. Deus abençoe. Amém.